Hoje celebramos a vida e a obra de Carlos Rigotti, um verdadeiro mestre cuja arte imortalizou a essência de nossa terra. Nascido em 1930, filho de André e Belinha, pessoas simples e de descendência italiana, sua vida começa humilde e marcada por atos de perseverança e fé. Mas eles moravam aqui em condições muito difíceis, né? Que era o interior aqui de Caxias, né? Santa Lúcia do Piauí. Trabalhavam aqui na estrada de ferro que estava sendo construída. Era o deslocamento era difícil, né? E as atividades também, que quem não quisesse trabalhar, né, aqui na estrada de ferro, né, eu trabalharia lá na colônia, né? Ou então, aqui em Caxias, como não tinha esgoto, né, ainda encanado, né, eles armazenavam, né, em pequenos barris, assim, reservatórios de madeira. E o bisavô André também, ele tinha essa função de ir lá com uma carrocinha, pegar aqui de Caxias, né, e levar, então, todo esse esgoto e levar até Santa Lúcia, ou próximo de lá, que tinha uma área para fazer o descarte, né, desse material, né. O bisavô André, ele chegou um momento da vida dele que ele disse, nossa, mas é muito difícil aqui. Eu pretendo ir para a vacaria, né. Ainda criança, sofreu um grave acidente. Enredou-se nas correias de um equipamento em uma oficina e precisou ser levado às pressas ao hospital, pois sofreu múltiplas fraturas. Seus ossos foram reposicionados, sem o auxílio de um raio-x. O tempo passou e Carlos jamais contou essa história com tristeza. Brincava que a primeira procissão ocorrida em Vacaria teria sido com ele, enquanto era carregado às pressas até o hospital. Andava brincando lá por meio das máquinas e uma correia enrolou ele. Machucou bastante e a mãe dele colocou ele nos braços, enrolou num lençol para levar para o hospital, né? Daí subiu ali na Borges de Medeiros, que ele morava para baixo da Corsã ali, né? Os vizinhos tudo atrás, rezando, e foram para o hospital. Então ele contava assim, e a gente, olha, se passava rindo mesmo, né? Porque ele disse, ó, a procissão de São Rigotti. Fascinado pelos estudos, Carlos cursou o primeiro grau no Educandário, em Anarrec, Caxias do Sul, mas retornou a Vacaria, cidade que tanto amava. E foi aqui que uma figura foi fundamental na construção de suas múltiplas facetas artísticas, Irmã Cecília. Para estudar pintura no Colégio São José, na época um colégio exclusivamente feminino, ele precisou de uma licença especial, expedida pelo bispo Dom Augusto Petró, e conseguiu. Aqui, além de aprimorar-se como pintor, descobriu-se um exímio cantor, lembrado com emoção e muito requisitado nas cerimônias da época. As obras que veremos aqui, no Museu do Colégio Bom Jesus São José e também nas dependências do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, são de autoria deste grande artista. Influência que ecoa nas obras de outros artistas locais e internacionais. Foi oferecido ali para o Colégio São José quando ele completou seus 100 anos. Nós temos aqui a história das Irmãs de São José, a chegada aqui em Vacaria, e nós temos um detalhe aqui, onde o seu Carlos tinha uma amizade com a irmã Cecília. Ela era pintora e ela era musicista também. Em 1950, iniciou a sua jornada profissional como desenhista no Batalhão de Vacaria. Logo depois foi transferido para o Rio de Janeiro,
onde começa a estudar na prestigiosa Escola Nacional de Belas Artes. Estudava durante a noite e construía uma sólida carreira pública durante o dia, assessorando ministros como Juarez Távora e Mário Andreasa. Sua trajetória o levou a uma nova transferência, desta vez em 1975 para Brasília. Já na cidade, consagrou-se como pintor, deixando registros de sua arte em diversos escritórios e residências de pessoas famosas. Eu fico muito contente de relembrar um amigo, né, que já partiu, mas que deixou uma obra bastante ampla. São mais de 40 obras e todas elas feitas com exclusividade aqui para a vinícola. Um artista nato, e, na verdade, não apreciou ao vivo aqui a vinícola, né? Mas que da mesma forma fez a obra e com excelência. Fiz uma encomenda de 25 quadros para que ele pintasse elementos, aqui flores, árvores, o cenário como um todo, as construções, né? Usar como rótulos no futuro de vinhos, né? Nós já usamos dois, usamos uns da capela, e que lançamos uma linha de vinhos chamados Capela dos Campos. O Rigotti era um pesquisador. Nós aqui, toda a nossa temática é açoriana, né? Então ele foi pesquisar sobre a história açoriana, sobre a cultura açoriana, sobre o processo imigratório açoriano, para elaborar as obras. Então ele era um pesquisador. Temos esse vinho aqui, que é um verdelho, é da linha Capela dos Campos. Então aqui está a capela, que é a capela que ele retratou na sua obra e que já está sendo usado. Um espumante, casa portuguesa, e que a casa portuguesa é a vinícola, que é aquele segundo quadro superior lá, então também já está sendo usado nesse vinho. 1983 é o ano que marca a aposentadoria de Carlos e seu retorno definitivo para a vacaria. Retornou como um dos artistas plásticos mais admirados do Rio Grande do Sul. Seus ateliês, seja em Vacaria ou em Porto Alegre, guardam obras repletas de símbolos regionais. A catedral, as maçãs, os rodeios, os trigais. Carlos não pintava apenas quadros, ele pintava a alma de sua terra. Ele era tão simples nas palavras que a gente não conseguia perceber o quanto inteligente e maduro era ele, né? Então é só orgulho mesmo, não tem outra palavra que possa resumir essa nossa estada com ele. Um ser humano realmente muito diferenciado. Todos os funcionários que trabalhavam com eles ali, todo mundo adorava eles, né? Sim. Sempre faziam tudo assim por eles. Às vezes eles diziam, não, a gente vai fazer, não precisa pagar nada. E ele, não, imagina, meu filho. É uma pessoa que, além do artista, ele era uma pessoa extremamente dócil e que sempre, aonde ele ia, ele recebia carinho de todos. Ou era na igreja, ou era na padaria, ou era no shopping. As pessoas que conheciam ele faziam questão de passar esses pequenos momentos juntos, porque eram agradáveis os momentos. Porque ele amava a cidade, então ele fazia questão de levar a cidade junto. Tinha orgulho de ser vacariano, assim, e gostava de traduzir, né, em arte os sentimentos dele em relação à vacaria. Por isso que também tinha muito também a pinturas sacras, pinturas de maçã, de gaúcho, por causa dos rodeios. Né? A catedral, ele amava a catedral. O ateliê começou realmente com o movimento do Rotary Club na comunidade antes de 1980. Eles incentivaram exposições de pessoas que trabalhavam com arte na localidade. E faziam exposições, ficaram acho que uns 3 anos,
fazendo exposições de arte nos clubes. Foi no Clube Guarani, uma vez, outra vez no Jockey. Convidavam artistas de fora, de Porto Alegre, para virem olhar, avaliar os trabalhos, julgarem, inclusive premiavam trabalhos. Não tinha um ateliê, não existia. Até que em 1980, eles entregaram para a comunidade e na pessoa, no incentivo do Carlos Rigotti, que surgisse um ateliê para que essas pessoas e mais pessoas pudessem participar e pudessem exercer esse desenvolvimento da arte que eles queriam. E nós andando como nômades, porque não tínhamos uma sede. Até que em 1990 o ateliê se transformou numa associação, que é até hoje. Recebemos essa sede aqui. E é um espaço elogiado, maravilhoso. As pessoas que vêm aqui se encantam, porque é uma das poucas cidades que tem um espaço como este, sabe? Ele foi professor aqui, ele deu aulas de desenhos e a aula do professor era muito estimulante e trazia muita gente para cá. Porque quando se dizia, o Carlos Rigotti está dando aula, então vinham até curiosos, né, para acompanhar, porque o trabalho dele era muito bom e ele passava essa verdade dele. E ele é um, como é que se diz, abridor de caminhos, porque ele foi abrindo caminhos. Esses painéis são um croquis dos painéis que nós temos pintados aqui na parede do nosso mercado público. Foi um trabalho que o nosso artista Rigotti desenhou, idealizou, e os artistas daqui, então, pintaram o trabalho e depois o toque final, ele veio e deu aquele toque final de cor, de vida para esse material, que ficaram aí. Eu fico muito contente de estar à frente do trabalho no momento em que o ateliê esse ano faz 45 anos de existência. E é uma forma da gente a gente conseguir dar continuidade a um legado dele e de outros artistas que desde lá do início, né, tiveram essa iniciativa de começar um ateliê livre dentro de Vacaria. A gente tem parcerias, né, então, onde a gente traz os alunos para cá. Os alunos vêm aqui, eles recebem toda uma mediação também dentro dessas exposições, né, então eles vêm às exposições. E depois as meninas aqui, elas fazem a mediação com os alunos, então ela explica um pouco a exposição, ela dialoga com o aluno, né? Isso aí faz com que o aluno fique de uma maneira um pouco mais sensível à arte, ela entenda um pouco mais a arte, né? Que é o papel que o ateliê está desempenhando hoje, né? A gente tem uma parte do nosso acervo também, que são obras do Rigotti. Ele é muito conhecido pelas pinturas dele, né, de coisas de Vacaria, do Rio Grande do Sul, mas ele também era um grande gravurista. Então aqui a gente tem algumas coisas de gravura em metal, né, então que ele trabalha com os ácidos, então esse ácido ele corrói o metal, né, e ele imprime, então ele vai sair assim, então várias tonalidades. E a gente tem algumas coisas também de xilogravura, que é a gravura feita na madeira, né? Aqui no caso, essas que a gente tem aqui seria aquela de lá, né? Então também com a matriz, vocês vão ver que a matriz ela tá do lado contrário, porque ela sempre espelha, né, na hora de você imprimir, né? Então isso aí também faz parte do nosso acervo, além das pinturas. E o bom dessa coisa do nosso acervo, que o acervo ele é sempre vivo, né? Então, por exemplo, um dia que a gente for querer fazer alguma exposição do acervo com algum recorte, né, de alguma parte do acervo, então uma obra dele que às vezes fica guardada ali, ela pode vir para uma exposição, né, e ela vir a público de novo. Então o acervo é muito importante, além dele catalogar a obra do artista, né? Ele é uma coisa que ele é vivo, ele está sempre em movimento, então numa hora para outra o artista pode estar participando de uma exposição, né, em algum lugar que ele doou alguma obra, enfim, e às vezes ele nem fica sabendo, né, porque a obra dele vai estar sempre ali em movimento, né. Falar no Carlos Rigotti
é falar de resgates. O Jockey Clube, é falar do Clube do Comércio, a União Operária, clubes que ele adorava frequentar, que ele adorava decorar. É falar também do Colégio São José, onde ele teve aulas de pintura com a irmã Cecília, Colégio São Francisco, onde ele foi estudante. É falar também do 3º Batalhão Rodoviário, onde ele trabalhou e ajudou a projetar pontes, viadutos e bueiros da nossa cidade. A vida dele era toda focada na nossa cidade. O legado maior que fica, eu acho, é a eternização, né, das nossas raízes, da nossa história, da nossa cultura contada em todos esses trabalhos aí que foram inúmeros, né? Nós temos aqui na Prefeitura Municipal, aqui no gabinete dos prefeitos, né, as obras que são imortais, né, do Carlos Rigotti. Nós temos aqui 4 obras aqui no gabinete do Carlos e também nós temos no salão de ato também mais algumas obras. Então a gente guarda com muito carinho, com muito respeito, com muito zelo, porque é assim que nós preservamos as memórias da nossa cidade. E o Carlos, como ninguém, soube muito bem representá-lo. Carlos nos deixou um legado que vai muito além de pinceladas e notas musicais. Sua maior crença era de que a arte não deveria ser apenas decoração, mas sim um portal para as coisas do coração. E esta é a sua eterna marca, a arte como guardiã das nossas memórias mais queridas. Que os seus traços e a sua voz continuem a nos inspirar, a olharmos os detalhes com delicadeza e jamais esquecermos as nossas raízes. Este não é um adeus, Carlos, é um até breve, enquanto seu legado viver através da música e da pintura e das memórias e lugares que elas nos fazem revisitar. É que o carinho era muito grande, era diário, assim, é difícil. A saudade é realmente... Ela não aparenta, assim, por mais que a gente diga que a saudade vai diminuindo no sentido de ficar só partes boas e saudades gostosas, mas assim, quando a gente vai revisitando caixinhas do passado, as dores, elas vêm, assim, um pouquinho de tristeza, orgulho e tristeza junto, assim, né? E a tristeza de saudade, de por que não temos mais. E até porque a gente via nele que ele não achava que ele ia falecer, entendeu? Ele tinha sede pela vida. Ele achava que logo já avisa o fulano, porque eu já tô voltando, logo eu já tô bem. Sabe? Então ele era muito ativo e muito independente. Ele era um grande artista. Ele era uma pessoa incrível, assim, de um conhecimento, sabe? Ele vivia a arte, sabe? Cada pincelada que ele dava, cada cor de tinta que ele misturava, sabe? Era tudo um amor pela obra mesmo, sabe? E ele passou isso para nós, sabe? Ele me passou isso de aprender a gostar de arte, de aprender a valorizar um quadro, né? Quando eu soube, assim, que ele faleceu, foi um baque enorme, sabe? Foi uma coisa, assim, que eu dizia, meu Deus, não pode ele, o Rigotti, né, falecer. Foi uma noite que eu não dormi, sabe? Eu fiquei me debatendo de noite, daí a gente foi no velório dele, sabe? Aí foi assim, olha... Ainda lembra com carinho. Lembro.